Tá aí, muito bem, gente. Voltando com mais um bloco especial nesse dia de hoje. Obrigado pela companhia em qualquer lugar de Marabá. Alô, São Domingos. Alô, São João do Araguaia. Alô, amigos aí lá de Brejo do Meio, Vila Santa Fé. É coisa boa, hein? Pessoal que tá aí em Pixuna, obrigado você na 1º de março, Ponta de Pedras, toda Marabá aqui, ó, São Félix, Residencial Tocantins, Residencial Tiradentes, os amigos aí do Liberdade. Alô, bairro Infraero, bairro maravilhoso aí, São Miguel da Conquista, Jardim União. Gente, coisa boa, bom Planalto, novo Planalto, bom demais ter vocês com a gente. E hoje o assunto é para você, mulher que assiste esse programa. Estou recebendo aqui a doutora Regiane Helena, ela que é médica ginecologista, né? Como é que é o nome, doutora? Ginecologia endócrina. Ginecologia endócrina, né? Isso. Que é chamada de gineco-endócrina. Isso, gineco-endócrino. Isso. Legal. E o que seria gineco-endócrino? Que relação tem essas duas áreas aí? Perfeito. A ginecologia endócrina é a parte da ginecologia que estuda todas as alterações relacionadas aos distúrbios hormonais femininos. E que se relacionam com o sistema... O sistema reprodutor feminino, exatamente. Tá? É diferente da endocrinologia geral. A gente trabalha conjunto com a endocrinologia geral, quando detecta qualquer tipo de comorbidade que tem o cunho direto com a endócrino geral, a gente encaminha para o endocrinologista. Tá? Mas a ginecologia trata, tipo, ovários policísticos, menopausa, distúrbios menstruais, enfim, e rastreia o restante das outras coisas. Muito bom. Já tem mais perguntas aí, tem mais 2 perguntas aí de mulheres que gravaram. Mas a mulher que está na menopausa hoje, imagina, eu falo talvez com você que já esteja, não é menopausa, mas no climatério, mas popularmente, né, se conhece, aceita assim, a mulher está na menopausa. Quais os acompanhamentos médicos e exames que essa mulher pode fazer para, enfim, necessários que ela precisa fazer nesse período de climatério que ela chama de menopausa? Ok. Existem vários exames, né? Mas a gente chama atenção para a importância da mamografia, tá? A mamografia e o ultrassom de mama para estar rastreando ali tumores de mama, que são mais incidentes nessas décadas de vida da menopausa. Além disso, o ultrassom transvaginal, junto com o PCCU, que é o Papa Nicolau, que faz rastreamento de câncer de colo, que também é importante. Além de outros exames laboratoriais, como colesterol, glicemia, TSH, que são da tireoide, para rastrear disfunções da tireoide, que também são comuns acontecerem nessa faixa etária. Esse é um chamado check-up que tem que acontecer periodicamente. Exatamente. É o chamado check-up do climatério, ou seja, a rotina do climatério, que aquela mulher precisa estar de olho ali para estar rastreando e tratando precocemente qualquer situação que ocorrer. Existe alguma relação entre a menopausa e câncer? É preciso se preocupar em relação a isso, nesse sentido? Assim, a única coisa que acontece, que é uma coincidência, na verdade, é porque as maiores incidências dos cânceres ginecológicos aumentam a incidência a partir da 4ª década de vida, ou seja, a partir de 40 anos, que é, coincidentemente, o período que ocorre, em geral, a menopausa, né, ou o climatério. Mas não é que seja a culpa do climatério em si, é por conta do envelhecimento que, naturalmente... Das células que vão estar na origem aí de qualquer processo. É a vulnerabilidade natural. Do processo de envelhecimento que tem a ver com maior incidência dos cânceres em geral. Entendi, legal. Só uma dúvida aí, inclusive uma dúvida minha, sim, que eu ouço as mulheres falarem, né, por aí. Para quem toma a pílula anticoncepcional, é verdade que esse anticoncepcional, ele acelera a menopausa? Não. Ele acelera? Ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. O anticoncepcional, o fator dele é apenas ali, local, em geral, de dar uma inibida na ovulação e também de aumentar o muco cervical para que não tenha a fecundação. Mas não vai causar menopausa, não. Legal. O anticoncepcional, ele engorda? Tem mulher que fala, não vou tomar que vou ficar gorda. Já ouvi isso? Exatamente, é muito, muito frequente. Assim, o anticoncepcional... Os mais antigos, as dosagens eram bem maiores. Certo. A carga hormonal era maior, era mais comum ter esse sintoma. Ao que acontece que algumas mulheres são mais sensíveis que outras retêm mais líquido, em geral, e esse líquido dá essa sensação de aumento de peso também. Tá? Mas os atuais, que são baixa dosagem, esse impacto está cada vez menos frequente. Essa queixa está menos frequente. Tá? Legal. Agora, vamos passar aqui para a questão do aparelho reprodutivo em relação à gravidez.
Deixa eu ver aqui, doutora. É o seguinte, essa pergunta aqui é muito importante. Como a mulher ela pode prever a data de ovulação, já passando para essa questão da ovulação? A mulher pode prever essa data? Eu vou ovular daqui a tantos dias. Existe isso? A mulher pode fazer isso para entender o seu momento fértil? Ok. Se ela tiver um ciclo menstrual regular, o que é o regular? É aquele que se repete num período semelhante, né, mensalmente. Ou seja, se ela tiver a cada 28 dias um período menstrual, ela consegue mais fácil do que aquela que tem tudo bagunçado, que é irregular. Num ciclo, só para dar um exemplo, num ciclo de 28 dias, que é o clássico, é esperado a data da ovulação no 14º dia. O primeiro dia é considerado o primeiro dia que ocorreu o sangramento. Então, se ela tiver esse ciclo regular, ela mais ou menos consegue prever. Entendi. Tá? Só que tem que lembrar que tem mulheres que apresentam um ciclo que variam entre acima de 21 dias até 35 e 35 dias, que são dentro de uma faixa considerada normal. O que foge isso, ou seja, um ciclo maior de 35 dias ou um ciclo menor que 21 dias, é o que é considerado patológico e que precisa, pelo menos, investigação adequada para saber qual é a causa. Só para a questão de definição e separação aí, o período fértil, ele é diferente do período de ovulação ou é uma coisa só? Não, o período fértil, ele é considerado em torno, uma semana antes e uma semana após, digamos assim, tá. desse 14º dia. Entendi. Porque mesmo que ela tenha um ciclo normal, regular, existem alguns mecanismos que podem antecipar essa ovulação, tá? Ou retardar um pouquinho mais. Então, esse é um espaço que é considerado, que é o período que ela pode ser considerada fértil, que seria esse no meio, tá? Uns 5 dias antes e 5 dias depois, tá bom? Só que nem todo mundo é um reloginho, porque o ciclo, ele é um ciclo controlado pelo sistema neuroendócrino. Entendi. Então, o sistema nervoso está controlando tudo isso. Não é igual um robô que você programa lá e vai tal dia, tal, acontecer exatamente aquele evento. Então, se a mulher tiver um susto, tiver estressada, sofrer um assalto, por exemplo, aquela ovulação ela pode ocorrer, pode sangrar antes, pode, enfim, porque ele é controlado por esse eixo todo. Deu para entender? Por isso que tem essa fase aí que eu não pode... eu tenho um ciclo de 28, por exemplo. 14º dia vai ocorrer aquela ovulação com toda certeza. Isso a gente não tem. A gente tem o que é o clássico, o que é o teórico, né? Mas isso muda no dia a dia. Muito bem, vamos colocar mais um vídeo aí. Eu acho que agora é da Rosângela, salvo engano. Tem mais um vídeo, mais uma pergunta. A Denise mandou mais 2 vídeos aqui. Não sei se dá tempo de colocar ainda hoje. A Camila também está aqui falando. Mas enfim, vamos lá colocar a Rosângela. Qual é a pergunta da Rosângela? Talvez até a senhora já respondeu. Mas vamos tirar a dúvida dela aí mais de frente, na tela. Boa tarde, doutora Rejane. Eu me chamo Rosângela e eu tenho 42 anos e eu gostaria de saber quais os cuidados eu devo tomar para minimizar os efeitos da menopausa. Pronto. Basicamente aquilo que já pontuou, mas vale a pena vale repetir, a pena responder né? para ela, sim. Isso. Uma coisa, o cuidado com a prática de atividades físicas, tá? Atividades físicas, um cuidado com a sua alimentação rica, caprichada em substâncias, em verduras, frutas, que tem componentes à base de isoflavonas. Só esse equilíbrio já te dá um impacto. Fugir de tabagismo, porque o tabagismo ele diminui muito a produção hormonal, ele acaba ali com o parênquima ovariano, então as mulheres tabagistas elas acabam tendo uma menopausa precoce. Entendi. Então foge dessas situações e mantém uma qualidade de vida normal e isso daí já vai estar minimizando esse impacto muito na relação dos seus sintomas. Agora, fazendo aí um traçado e um contraste entre tempos mais antigos e os tempos modernos de hoje, eu percebo que, pelo menos quando eu era criança, tinha meus 10, meus 15 anos, eu lembro que as mulheres tinham muitos filhos, né? Pelo menos a minha avó teve 10, a minha bisavó teve 16, e as pessoas falam, hoje em dia as pessoas querem ter 1, 2, enfim, muitas mulheres não conseguem ter. Essa questão de hoje você ouvir falar mais em casos de mulheres inférteis com dificuldade de engravidar, é por conta de toda a revolução industrial, da alimentação, do sedentarismo, é uma questão mesmo de deixar para ter filho muito tarde? Quais seriam alguns fatores que podem estar intrinsecamente ligados a essa questão da infertilidade? Isso. Na verdade, é exatamente isso, um conjunto de fatores, né? Hoje, a mulher, primeiro, ela está
buscando o seu mercado de trabalho, sim. buscando se capacitar. Tipo, eu vou me formar primeiro, depois eu vou pensar nisso. Aí depois não dá. Exatamente. Sim, Aí depois, assim, acaba tendo uma dificuldade. Entendi. Mas nem tudo está perdido, porque hoje Claro. nós temos a reprodução humana ao favor dessas mulheres. Então, assim, o que ela deve fazer? Se tem um desejo da procriação, a gente sempre pede para, conseguiu as suas coisas tudo direitinho, na sua na sua terceira década de vida, em torno de 30 até 35 anos, é interessante que ela tenha um cuidado em relação a isso, para não deixar passar muito. Porque a cada ano que passa, a partir de 35 anos, você só fica com 10% da sua reserva folicular após os 35. Só que essa reserva, ainda assim, a mulher pode engravidar sem problema, só que ela cai. Tá. Além disso, o hábito da mulher mudou. Hoje, a mulher anterior, há décadas atrás, você não via mulheres tabagistas, né? Era muito pequeno o número. Hoje, elas estão também com o hábito disputando igual para igual com o homem. Então, tabagismo, alcoolismo, o estresse, né? A mulher tem uma carga dobrada. Ela trabalha fora, trabalha em casa, e isso daí acarreta. Ela dorme pouco, né? Então, ela acabou adquirindo todos esse conjunto de coisas que, sim, tem um impacto nessa fertilidade. Impressionante. Gente, estou conversando com a doutora Regiane. Olha, a doutora sabe muito. Doutora, é impressionante o quanto que a senhora tem realmente muitas informações para passar para nós. São muitas e muitas. Vou fazer mais uma pergunta aqui, porque tem muita gente enviando perguntas também aqui no programa. Bom, toda mulher, é necessário ou é ideal que toda mulher faça a reposição hormonal, ou isso depende de cada caso e deve ser analisada pelo endócrino? Boa pergunta. Não, nem todas as mulheres vão se beneficiar da terapia hormonal e nem todas vão precisar obrigatoriamente dela. Só é preconizado pelos nossos órgãos, pelo nosso FDA, pelo FDA aliás, americano, pela Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, pela Sociedade de Menopausa. O uso dos hormônios só é indicado em mulheres que são sintomáticas do ponto de vista de ondas de calor. Ou seja, se ela tiver aquela onda de calor intensa e tal, e não tiver nenhuma contraindicação aos hormônios, quais são essas contraindicações? Histórico familiar pessoal de câncer de mama, histórico de câncer de endométrio, tromboembolismo. Então, se ela tiver alguma contraindicação dessas, que são as absolutas, ou algumas outras relativas, mas que são menos do impacto, ela não pode usar esse hormônio também. Entendi. Aí a gente tem que ver as alternativas para ela. Tem que ser sempre analisado. Porém, se ela tiver esse benefício, se ela não tem nenhum fator de risco, e se ela tem o sintoma clássico, ela tá uma mulher que está com calor, horrores, acabando com a qualidade de vida dela, secura vaginal, aí a gente não pode ter medo e usar na medida certa, na dose certa, ela vai se beneficiar disso, porque isso é o que é preconizado. Muito bom. E esse tratamento hormonal, ele reverte a menopausa ou ele minimiza? Ou não tem nada a ver? Assim, existem vários tratamentos. Entendi. Alguns, quando eu pego aquela mulher no início da menopausa, bem no primeiro ano ali, né? Ela ainda quer menstruar, a gente sempre pergunta, você se importa se... não, eu quero continuar menstruando. Tem mulher que ainda diz que quer ficar. Existe terapia hormonal cíclica que pode deixar ela ficando menstruando. Entendi. Só que nem a maioria não se adere a isso. A gente usa geralmente medicações contínuas. Se aquela mulher tiver útero, é um tipo de medicação que a gente tem que proteger esse útero com progesterona, que é um outro. Se ela não tiver, pode usar apenas o estrogênio na dose adequada, ou em gel, ou adesivo, ou oral. Enfim, tem várias opções. Então, é uma gama, só que ela tem esse benefício. O hormônio ele não é esse vilão todo, ele só precisa ser usado por pessoas experientes, na dose certa, e com essa mulher muito bem cuidada para descartar os fatores de risco. Aí ela vai ter um benefício muito grande. Aí, pessoal, que interessante. Você está aprendendo muito com a doutora Regiane. Doutora Regiane, a senhora já está em Marabá há quanto tempo? Vai fazer agora em agosto 7 anos. 7 anos. A senhora construiu sua família aqui ou a senhora já veio... Quando eu vim para cá, o meu filho tinha 1 ano e 6 meses. Tá, o meu mais velho. E hoje ele já está com 8 anos. E
me deu start para sair de São Paulo. Eu amo São Paulo, aprendi muito em São Paulo. Nossa, tenho saudade de lá. Só que quando você tem a família, minha família começou em São Paulo. Entendi. Meu filho tinha 1 ano e 6 meses. Quando Sua esposa é de lá? Meu esposo é de Jacundá. De Jacundá. Fez faculdade em Belém, conheci em Belém e casei quando eu já estava em São Conheço Paulo. muito Jacundá, já morei lá. Então quando eu soube que uma amiga minha, a doutora Ilumi, me deu um e-mail, mandou um e-mail, uma amiga que já morava aqui. Ela mandou assim: oi, amiga, quando quiser voltar para o Parazão, lembra de Marabá, Olha. que aqui é carente de médico. E já vai ter a UEPA aqui, que é a Universidade do Estado. Assim que você acabar seu mestrado, você vem. Gente, foi uma coisa de Deus. Aí eu falei: uau, eu não tinha, que coisa legal. Deus mostrou tudo aí, velho. Quando ela me mandou esse e-mail, quando eu comecei a trabalhar, o e-mail ficou lá, eu olhei, legal, mas aí eu tinha meus compromissos em São Paulo. Quando eu comecei a trabalhar de volta, acabando a minha licença maternidade do meu filho mais velho, que eu tinha que sair 5 da manhã para pegar o trânsito, porque lá é tudo longe, fazia plantão, aí voltava o menino dormindo. Quando isso começou, a primeira semana, aquilo me deu um desespero. Eu falei: não, eu tenho que mudar de cidade, senão eu vou ver um menino já, um adolescente, e eu tenho que educar esse menino. Que bom. Aí em Marabá eu consegui fazer isso, graças a Deus, estou conseguindo, com todas as... Legal. Temos algumas fotos da família da doutora Regiane. Vamos colocar na tela, produção, rapidinho? Vamos lá. Olha só, família maravilhosa aí, ó. Seu esposo parece ser assim, uma pessoa muito bacana, né? Eu não conheço pessoalmente, já vi ele assim, bem tranquilo. Olha que família bonita. Quais são os nomes dos garotos aí? Aqui o menorzinho é o Daniel, que fez 2 anos, dia 10, agora de abril. Tá? Eu que não deu para comemorar com todo mundo lá, que a gente queria dar uma passada em Belém com a minha família, comemorar com os avós. Aí eu acabei eu mesmo fazendo bolo, decorei com os meninos e batemos a fotinha. O bolo ficou meio torto. Mas aí o mais velho é o Rafael, de vermelho, né? E o Eliseu, meu esposo. Legal. Tem mais fotos? Tem. Olha aí. Esse aí do meu menorzinho comigo na confraternização da Facimpa do Natal do ano passado, né? O mais velho já estava de férias em Belém. Esse aí quando eu completei 40 anos, né? Quando eu completei 40 anos, eu fiz esse book ali com os meninos lá no Mangal das Garças, em Belém, com a minha família. Legal demais, demais. Parabéns, parabéns pelas suas... Doutora, quem quiser lhe encontrar agora, a senhora falou que a senhora atende 2 clínicas. Tem até imagem de clínica aí? Tem? Acho que tem umas 2 fotos que mostram a doutora, inclusive, participando de palestras. Olha lá, vamos colocar na tela aí. Isso, atualmente eu estou trabalhando na Alergopele, tá? Alergopele. Fica onde? Fica na Cidade Nova, tá? Ali na Miguel Ângelo, tá? Perto ali da Caixa d'Água, bem perto da Caixa d'Água. E esquina com a Tocantins. Certo. Estou trabalhando também na Labotec, que é um hospital novo, lá no final da Tocantins, tá? Com um colega nosso que construiu, me convidou, Labotec, do Dr. Gils. A Alergopele, eu trabalho junto com a doutora Diana, né, que é dermato, e trabalho na Pronto Baby Family, com a doutora Cláudia e Angélica. Então, eu estou trabalhando, ajudando os colegas, enquanto eu estou ainda no começo da coordenação, que me exige um gás a mais, e assim fica ótimo. Nesse momento, a gente sabe que hoje em dia Facebook, Instagram, WhatsApp até que não, mas Facebook e Instagram são 2 canais aí muito acessados para quem quiser encontrar o profissional. Hoje as pessoas podem lhe encontrar no Instagram e no Facebook também, né? Pode me encontrar no Instagram e Facebook. Ok. Doutora Regiane Helena. Doutora, obrigado pela participação aqui, muito bom. São muitas as perguntas, né? Na verdade, é uma infinidade aí de dúvidas, mas que deu para dirimir aqui bastante. Parabéns e eu espero encontrá-la em outra oportunidade. Quem sabe aí, tirando mais dúvidas, eu peço que você que está em casa, que mande sua pergunta. Eu acredito que a gente possa se encontrar em outra oportunidade. No 9107-7896. Manda pra gente sua pergunta aí e diga o que você achou da entrevista, do programa, tá? É muito importante ter esse seu feedback aí, o que você está achando do programa, o que pode melhorar. E vamos aguardar aqui, quem sabe, um encontro com a doutora Regiane de novo, para que ela possa responder a mais dúvidas de você, amigo telespectador, especialmente amiga telespectadora. Obrigado, minha querida, pela participação aqui. Eu que agradeço mais uma vez o convite, tá? Agradeço o pastor Salles, pastora Raquel e o que precisar estou às ordens, tá? Para outra oportunidade. Obrigado, querida. Sucesso total aí na sua empreitada. Parabéns pelo seu conhecimento e parabéns pela sua história. A gente vai ficar por aqui. Lembrando que na segunda-feira, ao meio-dia, a gente tem o nosso programa Cairós Notícias. Fique ligado na Cairós.
na programação o dia inteiro. Aqui a gente se encontra. Um abraço e até lá.